dois, três, gravando! Então estamos aqui em sala de aula, módulo de hoje é meio ambiente. Por que temos que saber sobre meio ambiente? O que significa essa palavra meio ambiente? Meio ambiente é tudo que está à nossa volta. Os mares, oceanos, os solos, subsolos, animais, os micro-organismos. E não podemos deixar de inserir nesse contexto quem? Nós, os seres humanos. Pois nossa interferência, sua interferência no meio ambiente está fazendo com que aquecimento global, derretimento das geleiras. Vocês sabiam que, segundo especialistas, daqui a 50 anos, se esse crescimento desenfreado continuar por causa da ganância do ser humano, de retirar do meio ambiente recursos para o nosso uso até, mas sem autorização de qualquer maneira, os polos não existirão. A gente ouve muito hoje em dia sobre sustentabilidade. Alguém já ouviu essa palavra, sustentabilidade? O que significa essa palavra sustentabilidade? Nada mais é que pensar no futuro dos seus netos, bisnetos, tataranetos, das próximas gerações. Sustentabilidade nada mais é que cuidar do seu lixo. Diga-se de passagem que hoje a gente não fala mais em lixo, porque a maioria dos produtos e insumos fabricados, feitos por nós seres humanos, reutilizado. Hoje a gente fala de reciclagem. De tudo que é produzido no mundo, 30% é considerado lixo. Mas tem vários produtos e insumos que podem ser reutilizados. Uma maneira de ser sustentável em casa. Você tem o costume de escovar o dente e deixar a torneira aberta? Você não está contribuindo para o meio ambiente, né? Você tem o costume de, exemplo, você está num cômodo diferente e deixa a luz do quarto acesa? Você não está no quarto e deixa a luz acesa? Você não está sendo sustentável. Lembrando que nós, seres humanos, produzimos em média 1 quilo de lixo. 1 quilo de lixo. Jogue papel no lixo, separe o lixo, você que está em casa. Orgânico, separa com orgânico, lata com lata, plástico com plástico, papel com papel. Isso seria sustentabilidade. Sobre o órgão responsável por fazer a legislação ambiental. Qual é o órgão que faz a legislação ambiental? As leis ambientais. O IBAMA, página 122. Página 122. O que significa a sigla IBAMA? O que significa a sigla IBAMA? Página 122, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis. Já caiu em prova de legislação qual é o significado da sigla IBAMA, Instituto Brasileiro de Recursos Naturais do Meio Ambiente. O IBAMA é responsável por fazer a legislação ambiental. Exemplo. Esse é página 122, Gustavo, que está em casa. Pessoal, exemplo de um crime ambiental. Alguém consegue falar? São vários crimes ambientais. Um exemplo de um crime ambiental. Queimadas. Isso, queimadas, né, Douglas? Alguém mais sabe um exemplo de crime ambiental? Fumaça, soltar fumaça em excesso. Se você perceber fumaça em excesso pelo cano de escapamento dos automóveis, é porque nos veículos antigos o carburador faz a mistura do ar combustível e está desregulado. E nos veículos modernos a injeção eletrônica. Transitar com o veículo produzindo fumaça, a pessoa não chega presa. Não é considerado um crime. Ela não vai presa, mas é uma infração grave, perca de 5 pontos na carteira, multa de R$ 195. Lembrando que os veículos são os maiores poluidores do ar das grandes cidades. Outro exemplo de crime ambiental, além de queimadas, destruições de nascentes. O que são nascentes?
Essa quantidade de água que a gente vê no rio, ela nasce em um lugar, em algum lugar ela nasce. A pessoa chegar lá e destruir aonde nasce a água, meu Deus do céu, né? A água é vida. Lembrando que aqui no Brasil, em alguns lugares do país, não tem água. Não tem água no Nordeste. Tem alguns lugares que a água não chega. Imagina uma pessoa destruir uma nascente. Diga-se de passagem que o ser humano, segundo especialistas, ele não consegue ficar 48 horas sem água. É muito tempo. A pessoa pode perder a vida se deixar de se hidratar. 48, 72 horas. Não lembro exatamente a quantidade de horas, mas o corpo humano não suporta tanto tempo sem água. E a pessoa destruir aonde nasce a água, né, ele vai preso, é um crime ambiental. Outro exemplo de crime ambiental: prisão de animais silvestres. Você que tem passarinho preso em casa, né? Quem lembra na pandemia em 2020, março de 2020, quem lembra? Você estava na tua casa, com acesso ao controle remoto, com acesso à tua geladeira, ao teu quarto. Para quem mora em um lote grande, né, o teu terreno, você tinha um terreno para andar. Para quem mora no sobrado, tinha lá o segundo andar para ficar na varanda, vendo aí o teu bairro do alto. E como você se sentiu diante da pandemia? Preso. Não podia ir na panificadora, não podia ir na farmácia, não podia ir no açougue. Imagine os pássaros. Os pássaros, eles nasceram para viver livre, voando. Temos animais de cativeiro, né? Bem tratado, bem cuidado. E se soltar no meio ambiente, ele morre. Mas tem animais que nasceram para viver livres. Esse é um exemplo de crime ambiental. Se os passarinhos que você tem em casa, o animal silvestre, se você não tiver autorização, exemplo, uma anilha, um anel na pata do animal, você vai ser preso. Outro exemplo de crime ambiental: desmatamento. Tem pessoas que têm autorização para ir lá na Amazônia e desmatar. Tem pessoas que têm autorização, claro, porque nós precisamos de alguns produtos e insumos retirados do meio ambiente. Por exemplo, precisamos de borracha, precisamos de madeira, precisamos de cama, precisamos de sofá, guarda-louça. Precisamos de produtos do meio ambiente, da matéria-prima do meio ambiente para fabricar. Mas tem pessoas que não têm autorização. Desmatamento sem autorização é um exemplo de crime ambiental. Alguns criminosos, eles abrem um caminho na mata, quilômetros e quilômetros adentro da mata. Difícil identificar os criminosos. O Brasil comprou um satélite da China, acredito eu que é da China, capaz de conseguir mapear quilômetros e quilômetros da Amazônia. É um satélite com uma tecnologia muito avançada. Hoje a Polícia Ambiental consegue perceber com mais exatidão onde estão os criminosos. Mas ainda os criminosos também têm tecnologias que conseguem perceber aonde esse satélite mapeia e aonde esse satélite não consegue mapear para facilitar esses crimes. Eles abrem quilômetros e quilômetros na mata e não fazem manutenção nessa pista, para dificultar a entrada da polícia. Quando os policiais ambientais entram na mata, eles não... Se cair na prova de vocês assim, um exercício parecido com esse que está aqui no telão, ó. Se cair um exercício para você que está se preparando para a segunda etapa, para os demais que estão aqui em sala de aula: qual é o órgão ambiental responsável pela qualidade do ar? Qual é o órgão ambiental? Resposta certa nesse exercício número 1, letra B, CONAMA, página 122. O que significa a sigla CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Então, o CONAMA é o órgão ambiental responsável pela qualidade do ar. Se cair na prova de vocês assim, ó, verdadeiro ou falso, que o órgão responsável pela qualidade do ar, CONAMA, permite um teor de poluição emitido pelos canos de escapamento dos automóveis. Essa é uma afirmativa verdadeira. Esse teor de poluição emitido pelo cano de escapamentos é permitido, mas o teor de poluição, esses gases emitidos pelos canos dos automóveis, ele tem que ser invisível, ele tem que ser incolor, não pode ser perceptível aos olhos nus. Você não pode estar vendo pelo cano de escapamento fumaça preta em excesso ou fumaça branca em excesso. Se a fumaça for preta em excesso, saindo pelo cano de escapamento, significa que a mistura ar-combustível está incompleta, com excesso de ar. Excesso de ar, a fumaça que sai pelo cano de escapamento é preta. Esse ar que eu estou falando é oxigênio. O ar que nós precisamos para respirar, os veículos automotores precisam para funcionar de maneira adequada. Excesso de ar, fumaça preta. E quando tem falta de ar misturada com o combustível, a fumaça que sai em excesso pelo cano é branca. Repetindo, transitar com o veículo produzindo fumaça em excesso branca ou preta, infração grave, perca de 5 pontos da CNH, multa de R$ 195, o veículo ficar retido até que a irregularidade seja sanada. Se cair na prova de legislação dos senhores que estão aqui em sala de aula, do Gustavo que está em casa, ou na tua prova, para você que está vendo esse vídeo agora, quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Resposta: automóveis e as indústrias. Repetindo, quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Resposta: os automóveis e as indústrias. Pode ser que a prova de legislação aborde esse exercício de maneira específica, no singular. Se cair na tua prova assim, ó, qual é o maior poluidor do ar das cidades? Atenção todos, o maior poluidor do ar são os automóveis. A primeira pergunta antes dessa foi no plural. Quem entendeu no plural? Quais são os maiores poluidores? Automóveis e as indústrias. Agora, se a pergunta for no singular, qual é o maior poluidor do ar das cidades? A resposta: automóveis. Claro que se a gente colocar um automóvel e uma fábrica, uma indústria, um do lado do outro, qual é o maior? A indústria. É muito maior, lógico, do que um carro. Só que automóveis ganha pelo quantitativo. Temos muito mais automóveis nas cidades, nos municípios, nos estados, do que veículos. Então, qual é o maior poluidor do ar das cidades? Automóveis, pela quantidade. Também pode ser que seja abordada uma questão na prova de vocês. Atenção todos. Aqui em sala de aula, vou dar um giro com a câmera, o pessoal, só felicidade, todos muito felizes. Penúltimo dia do curso teórico, né, Caio? Feliz da vida, dá um joinha aí pro canal. Feliz da vida, né, dona Dalva? Um abraço, dona Dalva. Um abraço aí, galera. Prazer em conhecê-la. Olha lá o Juan, galera do Cantão, todos felizes da vida. Temos também o Gustavo em casa. Eita! De Paranaguá para o mundo, né, dona Dalva?
e o Gustavo, que também está em casa. Um exercício possível de cair na prova dos senhores que estão presentes, para quem está em casa também, e para você que está vendo esse vídeo agora. Viu? Uma celebridade, a dona Dalva, uma celebridade. E é verdade. O dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Lembrando que ontem já nos fugiu das mãos. Se você tem um sonho a curto, médio e longo prazo e você quer conquistar esse sonho, se você não fez nada ontem por ele, ontem não podemos mais fazer nada. Já nos fugiu das mãos. O amanhã, fazer alguma coisa para realizar esse sonho amanhã. Não sabemos o que Deus tem nos preparado nos próximos 5 segundos, não é verdade? Então é no dia de hoje que você deve dar ao máximo para realizar os sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Se cair na prova de vocês assim, quais são as fontes estacionárias de poluição do ar? O que fica estacionado poluindo o ar? As fábricas, as indústrias, não é verdade? Indústrias, fábricas, elas não se movimentam, elas ficam estacionadas. Então, quais são as fontes estacionárias de poluição do ar? Indústrias, fábricas. Agora sim, quais são as fontes móveis de poluição do ar? O que se movimenta poluindo o ar? Os automóveis, os veículos. Quais são as fontes móveis de poluição do ar? Os automóveis, os veículos. Outra questão possível de cair na prova dos senhores, sobre os combustíveis. Atenção todos. Qual combustível os senhores acham que polui mais? Diesel, gasolina, álcool ou GNV, gás natural? Diesel, né? O diesel, entre esses 4 combustíveis, olha lá, diesel, gasolina, álcool é conhecido como etanol, e GNV, que é o gás natural. Entre esses 4 combustíveis, qual que polui mais? É o diesel. Lembrando que o diesel produz um gás particular que se chama diazina. Já caiu em prova de legislação também. Como se chama o gás emitido pelo diesel? Diazina. Então o diesel é o maior poluidor do ar entre os combustíveis. Qual que você acha que é mais poluente? O diesel comum ou o biodiesel? Resposta possível de cair na sua prova. O mais poluente é o diesel comum. O biodiesel é menos poluente do que o diesel. Agora, entre os 3 combustíveis, gasolina, álcool e gás natural, GNV, qual é o mais poluente? Gasolina. A gasolina é mais poluente do que o álcool e o gás natural. Agora, qual polui mais? A gasolina comum ou a gasolina aditivada? Segundo especialistas, né, dona Dalva? A dona Dalva respondeu aqui. Qual é, dona Dalva? O comum. O comum. Vamos, dona Dalva! Eita, dona Dalva. A gasolina comum polui mais o meio ambiente do que a gasolina aditivada. Essa é uma afirmativa verdadeira. A gasolina aditivada, esse aditivo é um produto que faz limpeza nos bicos injetores da gasolina e melhora o funcionamento do motor. Então, a gasolina aditivada polui menos do que a gasolina comum. Diga-se de passagem que ela é um pouquinho mais cara. Agora, entre o álcool e o gás natural, qual polui mais? O álcool. O álcool, conhecido também como etanol. Todos esses combustíveis, toda a queima de combustível produz gás carbônico ou monóxido de carbono. Só que o diesel produz junto diazina.
E o álcool, além de gás carbônico e monóxido de carbono, produz também aldeídos. Eu não sei se já caiu no simulado de vocês. Como se chama o gás emitido pelo álcool? Já caiu na prova de alguém? Simulado de alguém? Já? O Caio aqui já caiu. O gás emitido pelo álcool, aldeídos, e pelo diesel, diazina. Se cair na prova de vocês, assim, para vocês responderem sobre os combustíveis, sobre os teores de poluição, do menor pro maior, qual dos combustíveis citados abaixo tem o menor teor de poluição? Para você colocar no exercício, do menor pro maior, como que ficaria a relação? GNV, álcool, gasolina e diesel. Agora, do maior para o menor, diesel, gasolina, álcool e GNV, gás natural. Então, esses são exemplos aí sobre os combustíveis. Continuando sobre meio ambiente, se cair na prova de vocês, qual é o pior tipo de poluição? Nós temos vários tipos de poluições, né? Mais 6 pelo menos. Poluição do ar, poluição sonora, poluição visual, poluição dos rios, poluição do solo, poluição do subsolo, poluição radioativa. Entre esses 7 que eu falei, qual é o pior tipo de poluição que os órgãos responsáveis pelo meio ambiente, a população em geral está preocupadíssima? Qual é o pior tipo de poluição, se cair na tua prova? É a do ar. Esse é em número 1. O primeiro pior tipo de poluição é a do ar. É a poluição atmosférica. E qual é o segundo pior? A sonora. É a mais comentada entre a população em geral, entre os órgãos responsáveis pela qualidade do ar, entre os países, né, fora outros países, outros representantes. Em primeiro lugar, atmosférico. Em segundo lugar, sonora. Poluição do ar nada mais é essa quantidade, toneladas e toneladas de monóxido de carbono, de gás carbônico emitido na atmosfera, liberado na atmosfera. Lembrando que toda queima produz gás carbônico. Os veículos automotores produzem gás carbônico, algumas fábricas produzem gás carbônico, temos plantas que emitem gás carbônico, mas isso é natural, né? Tem gás carbônico também liberado pela respiração de alguns animais, fora as queimadas que acontecem por causa do tempo seco e queimadas provocadas por nós seres humanos, que chama-se de crime ambiental. Em primeiro lugar, atmosférica. Em segundo lugar, poluição sonora. O que seria a poluição sonora? Todo barulho, todo ruído que te deixa estressado, que te deixa desequilibrado, que te deixa irritado, é considerado poluição sonora. Imagina você querendo descansar e de repente o teu vizinho está mexendo com a construção. Está quebrando a parede, né, trocando o telhado, maquita utilizada pelos colaboradores, as pessoas que estão na obra, conversa alta, ou quem sabe para você que mora perto da linha férrea, do trilho. Eu já morei próximo da linha férrea. Já morou, dona Dalva? Quem já morou sabe. Para você que mora ao lado de uma rodovia, caminhões direto, né, poluição sonora. Ou para você que mora perto de um aeroporto. Aqui no litoral do estado, em Paranaguá, tem um aeroparque. Não tem muita decolagem de avião, né? Mas para quem mora perto do Afonso Pena, ou daquele aeroporto em São Paulo, como se chama? Guarulhos, né, em São Paulo, esqueci o nome lá.
Ou quem sabe, você que é mãe de primeira viagem, você que é pai de primeira viagem, de repente a sua criança recém-nascida acordando de madrugada, né? Poluição sonora. Vai dizer que você não acorda irritado? Não? Então você é diferente. Poluição sonora. Imagina uma pessoa na frente da tua casa com o som do carro no último volume. Poluição sonora. Ou então, quem sabe, o vizinho do lado comemorando o título do time dele. Buzina alta, som alto, poluição sonora. Poluição sonora é todo barulho, todo ruído que te deixa estressado. Lembrando que a Polícia Militar tem um equipamento na viatura que se chama o decibelímetro, que mede a intensidade do barulho, do ruído, do som, da buzina, do motor, do escapamento, a quantidade de decibéis permitida. Quais são os decibéis permitidos pela legislação? Até 80 decibéis é permitido o som do carro, o barulho da buzina, do motor, do escapamento do automóvel. Esse equipamento utilizado pela Polícia Militar, ele é acionado a 7 metros de distância do veículo. Por exemplo, se tiver o som do carro muito alto, a viatura vem, né, o policial, ele dá 7 passos, 7 metros do automóvel e aciona um decibelímetro. Lembrando que, faz de conta que aqui é o veículo, é um raio de 7 metros. Né? O policial pode andar para frente do veículo, pode andar para a lateral do veículo, pode andar para trás do veículo e acionar o decibelímetro. Se o decibelímetro até 7 metros acusar 80 decibéis, está na norma, está respeitando a legislação. Agora, se o policial, o agente, der o 8º passo, 8 metros, e ainda estiver escutando o som, significa que esse barulho está a mais de 80 decibéis. Lembrando que se o policial militar não tiver com esse aparelho e ele der 8 passos, 8 metros do veículo, ele pode notificar. A 8 metros significa que ele está a 80 decibéis. Se tiver a 7 metros e estiver escutando, ainda está dentro dos parâmetros 80 decibéis. Se ele der o 8º passo e não escutar mais, né, ficar bem baixinho, bem lá no fundo do som, significa que está respeitando a legislação. Som alto, escapamento aberto, barulho da buzina, que não estiverem conforme os padrões estabelecidos pela legislação de trânsito, o carro vai ficar retido até que a irregularidade seja sanada. Lembrando que a infração é grave, transitar com um veículo com um volume em frequências não autorizado pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. 5 pontos na carteira, multa de R$ 195. O outro tipo de poluição é a visual. Um exemplo de poluição visual. Todos aqui conhecem a indústria, a fábrica ali, Fospar? Fospar na Vila Becker? Fospar, conhecem? A Fospar? Eu conheço aquela fábrica ali desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu fui morador da Vila Becker, nas antigas. Né? A Vila Becker era considerada uma das piores favelas na época em que eu morei ali. Eu morei de 1 a 3 anos, 1 a 4 anos. Mas como eu era criança, então para mim era tudo normal, brincar na lama, correr no meio da rua descalço. Para mim era tudo normal. Era uma época que até podia dormir com a janela aberta, podia dormir com a porta aberta, que não entrava na tua casa. Hoje, Paranaguá, o litoral do estado, está muito violento. Tendo você cerca elétrica, câmera de segurança, as pessoas já estão invadindo a casa, né, tirando a vida de pessoas em pleno meio-dia no litoral. Nessa época,
Ali a região ela era muito poluída, mas para mim, criança, era normal. Ali o nosso alimento era poluído, a nossa água era poluída, o nosso solo, o subsolo, o rio, perto da Fospar, poluído, a nossa roupa, o nosso ar, os veículos, o chão, tudo ali era poluído. Continua poluindo a Fospar, ela não para. Eu não lembro nesses 41 anos, acredite se quiser. Nesses 41 anos, eu não lembro daquela fábrica ali ter parado a fumaça, de queimar a fumaça, eles queimam adubo, eles fabricam adubo, se não me engano. Eu tive um funcionário aqui, parece que eles fabricam adubo. Exemplo de poluição visual em relação à Fospar. Ou qualquer fábrica, ou qualquer cidade grande. Imagina você, um dia lindo, maravilhoso de sol, vento, você quer abrir a janela para que o sol entre na sala da tua casa. E de repente você abre a janela e dá de cara com aquela fábrica, com a Fospar poluindo 24/48. Esse é um exemplo de poluição visual. Outro exemplo de poluição visual. Você chega no centro de uma cidade e as lojas com várias propagandas, outdoors, placas. Outro exemplo de poluição visual. Ou então, quem sabe, nas eleições, quando você chega no local de votação, vários aqueles santinhos com a cara do candidato, com o número do candidato jogado lá perto das urnas. Então, exemplo de poluição visual. Poluição do solo nada mais é que jogar no solo aí papel, plástico e outros produtos poluindo aí o solo. E o subsolo é todo aquele produto que é sugado pelo subsolo. Exemplo, combustível, óleo lubrificante, né? Não pode ser jogado em qualquer lugar. Já caiu em prova de legislação, Gustavo, para você que está em casa e para todos que estão aqui presenciais, por favor, desligue o celular. Uma questão possível de cair na prova de vocês: como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Resposta: refino. Lembrando que no canal #ProfRonaldScrimin tem dois, hashtag aula 1, vídeo de revisão, e hashtag aula 2, vídeo de revisão, com exercícios de meio ambiente. Exemplo esse que está aqui no quadro. Qual é o órgão ambiental responsável pela qualidade do ar? CONAMA. Também tem esse exercício que eu acabei de digitar aqui no canal. Como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Refino. Lembrando que a troca do óleo ela deve ser feita em postos especializados. Não pode ser feito em qualquer lugar. Outro assunto que pode ser abordado na prova de vocês sobre os pneus. O final da vida útil dos pneus ele não pode ser jogado em qualquer lugar. O que vocês acham? No final da vida útil dos pneus, você devolve ao fabricante ou a um posto de reciclagem mais próximo da sua residência? O que vocês acham? Pode falar, pode chutar. O fabricante. Dona Dalva levava para o fabricante. Quem levava para a reciclagem? Levanta a mão. Quem leva para o fabricante junto com a Dona Dalva? Levanta a mão. Tá. No final da vida útil dos pneus, deve o destino adequado levar a um posto de reciclagem mais próxima de casa, né? Imagina só, levar para o fabricante, se o fabricante devolver ao fabricante, se o fabricante é chinês, como que eu vou fazer para devolver lá na China, né? Se o fabricante é dos Estados Unidos, como que eu vou fazer para devolver para o fabricante lá nos Estados Unidos? Se o fabricante é italiano, né? Então não. No final da vida útil dos pneus, o destino adequado é levar a um posto de reciclagem mais próximo.
Agora sobre o tempo de vida útil de alguns produtos. Eu vou formar um exercício aqui. Dos materiais citados abaixo, atenção todos, dos materiais citados abaixo, qual deles demora mais para se decompor? Eu vou fazer na cabeça aqui. O que vocês acham que demora mais para se decompor? Letra A, plástico. Letra B, papel. Letra C, ponta de cigarro, chepa de cigarro. Letra D, o vidro. Papel, plástico, chepa ou vidro? Olha só. Segundo especialistas, plástico, 100 anos. Papel, 3 meses. Chepa de cigarro, de 3 a 5 anos. O vidro, 4.000 anos. Desses produtos, qual que demora mais para se decompor? O vidro, 4.000 anos. A borracha dos pneus, a borracha em geral, tempo indeterminado. A lata de alumínio, tempo indeterminado. A lata de ferro, aquela lata do Nescau, a lata do Leite Ninho, a lata do Neston, em média 10 anos. Então, os produtos que demoram mais para se decompor. O vidro nesse exercício. Se cair na prova de vocês, das alternativas abaixo, qual faz parte de um órgão ambiental? Se você perceber na página 122, os órgãos ambientais, eles finalizam com MA de meio ambiente. IBAMA, CONAMA, SISNAMA. Alguém pode ler para mim, por favor, o que significa a sigla SISNAMA? Sistema Nacional do Meio Ambiente. CONAMA. CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Naturais. Então, o meio ambiente, tudo que finalizar com MA é meio ambiente. Alguém consegue responder esse exercício aqui, ó? O que é poluição atmosférica? Letra A é o teor excessivo do som alto. Atmosférica, do ar, né? Letra B é o teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural da atmosfera. Letra C é o teor excessivo de lixo nos rios. Letra D, todas estão corretas. A, B, C ou D, pessoal? Letra B de bola, né? O que é poluição atmosférica? Letra B é o teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural da atmosfera. Se cair na prova de vocês aqui uma questão parecida com essa. Quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Letra A, lixões e veículos. Letra B, pessoas e fábricas. Letra C, fábricas e automóveis. Letra D, veículo elétrico. Resposta certa no exercício. Letra C de cebola. Quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Fábricas e automóveis. Qual é o maior poluidor do ar das cidades? A, B, C ou D? Indústrias, automóveis, sonora ou visual? Resposta certa, letra B de bola, né? Qual é o maior poluidor das cidades? Letra B, automóveis. E esse aqui, qual dos combustíveis tem maior teor de poluição? Letra A, álcool. Letra B, gasolina. Letra C, diesel. Letra D, GNV, gás natural. Resposta certa, letra
C. Diesel. Como se chama o gás emitido pelo diesel? Diazina. E agora? Qual dos combustíveis citados abaixo tem o menor teor de poluição? Letra C. GNV. Gás natural. Como se chama o gás emitido pelo diesel? Letra A. Diazina. Como se chama o gás emitido pelo álcool? B. Aldeídos. Realizar manutenção no veículo faz parte da direção segura. Contribui com a qualidade do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que poluentes expelidos em fuligem, letra A, conhecido como óxido de nitrogênio. Letra B, não é nocivo para a saúde? É nocivo sim. Letra C, não polui o meio ambiente? Polui o meio ambiente sim. Letra D, pode agravar quadros alérgicos de asma. Resposta certa na exercício 11, letra D. Poluentes expelidos em fuligem podem agravar quadros alérgicos de asma. Atenção, pessoal, aqui na sala de aula, finalizando esse vídeo. Obrigado para você que é inscrito no canal, #ProfRonaldScremin. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. De Paranaguá pro mundo! Aqui o pessoal também no fundão, feliz da vida, finalizando o curso, né, dona Dalva? De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.